Assunto aqui para os nossos comentaristas, começando com Fernando Mollica. E aí, hein, Mollica, uma mudança de Moro do Podemos para o União Brasil aumentaria as chances do ex-juiz nessa corrida presidencial? É muito delicado. Em tese, sim. Em tese, sim, claro, ele teria mais dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral, teria uma estrutura, em tese, maior de deputados, lideranças políticas locais, pessoas para fazer campanha para ele. Isso ajuda muito, mas não é essencial. A campanha eleitoral mudou muito. A gente foi perdendo aquela ideia do caciquismo, tão tradicional no Brasil, as lideranças políticas que conduziam a população a determinados votos, a votar em determinados candidatos. Isso ainda existe. Aqui no Rio de Janeiro se tem áreas dominadas pela criminalidade, tanto pelo tráfico quanto por milicianos. Ou quando não há uma associação entre tráfico e milicianos, que os caras escolhiam controlando a urna, a votação de determinado candidato, isso, aquilo, enfim. Mas, no geral, há uma independência do eleitor muito grande. Então teve o fenômeno primeiro da televisão, agora das redes sociais. A gente viu o papel das redes sociais na última eleição, em 2018. A gente pode questionar se foram bem usadas ou mal utilizadas, os excessos que houve, a tentativa de impedir novos casos tão retumbantes de fake news. Tomara que a Justiça Eleitoral consiga segurar essa enxurrada de fake news agora em 22, mas elas representam um movimento de muita independência do eleitor. O eleitor, principalmente nesse voto para presidente, governador, prefeito, esse voto executivo para o poder executivo, ele é muito independente, ele pensa muito na hora de votar. É o grande exemplo do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele era um deputado federal lá com 30 anos de mandato, um deputado federal com pouca expressividade na Câmara dos Deputados, com pouca eficiência em termos de projetos, ganhava ali manchetes por conta de declarações radicais, declarações algumas muito estapafúrdias, mas ficava ali num certo limbo no Congresso Nacional. O país virou de cabeça para baixo, ele passou a ser visto como uma alternativa à mudança, ele passou a ser visto como uma resposta de muita gente revoltada com os governos do PT, ele acabou sendo incorporado, acabou sendo visto como um caminho. O caminho dessa maioria dos eleitores. Isso, no primeiro turno, ele praticamente não tinha tempo de televisão. Um tempo de televisão muito reduzido, a estrutura partidária dele era praticamente zero. Aos poucos, como ele foi crescendo e aparecendo, então aos poucos ele começou a ganhar apoio. O João Dória, veio aquela história do Bolsodória, muita gente no PSDB, muita gente em outros partidos, candidatos a deputados, começaram a falar em Jair Bolsonaro, associar seu nome a Jair Bolsonaro, o então candidato Nanico ao governo do Rio, Wilson Witzel, que ninguém conhecia, começou a falar que apoiava Jair Bolsonaro, isso ajudou muito a sua campanha, fez com que ele acabasse sendo eleito, mas esse fenômeno começa, o apoio desses personagens políticos veio depois. Primeiro veio o crescimento de Jair Bolsonaro. Então agora, voltando para 2022, isso ajuda, Moro? Ter uma estrutura partidária maior, ter ligações em outros estados, ter estrutura partidária, ajuda muito, ainda que eventualmente possa criar problemas, O Moro vai ter que se aliar, vai ter que subir no palanque com pessoas com uma folha corrida bem razoável. Pessoas que ele, em tese, como juiz, gostaria de mandar para a cadeia. Então, tem problemas nessa história, tem problemas éticos nesse processo. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas tem uma estrutura partidária, ajuda muito. Mas, sim, primeiro o Moro tem que crescer e aparecer. É muito improvável que, nesse momento, com ele ali patinando 7%, 8%, 9% nas pesquisas, ele consiga um apoio tão decisivo de um partido tão importante quanto a União Brasil, que reúne partidos importantes, tem estrutura nacional e, assim, vai ser muito difícil que candidatos nos estados, a questão regional é fundamental no Brasil, aceitem abrir mão de projetos, até de apoio aqui disfarçado por Lula ou por Bolsonaro, que for, para apostar numa candidatura que ainda está patinando, que sequer chega aos 2 pontos percentuais numa pesquisa. Vamos ver. Então o recado é esse. Moro, cresça e apareça. Se você crescer e aparecer, uma porção de gente vai atrás da sua candidatura. Se não, se ficar empacado, não vai não. Olha lá, Stephanie.